Bom, no dia 10 de fevereiro de 2024, eu escrevi o artigo O que podemos aprender com os estoicos. E foi um comentário, foi uma bimodalização do livro Lições de Estoicismo, o que os filósofos antigos têm a ensinar sobre a vida, de John Sellers. E aí eu pedi, né, para o tio Gemini, na época, fazer aqui as sugestões principais do estoicismo, e aí ele veio com o seguinte: distinguir entre o que é controlável e incontrolável e dar atenção ao controlável, busque a excelência de caráter e haja com integridade em todas as áreas da vida, excelência de caráter, mantenha a calma e a compostura em situações difíceis, aquela história que eu falei no áudio passado, né, que respirar, né? Eu estou agora trabalhando com isso, estou usando muito isso. Vem uma coisa que eu acho ruim na minha cabeça, eu entro no processo, eu jogo aquilo que está vindo de ruim para fora e falo, bom, agora vamos assumir aqui com a mente secundária e terciária. Sabe, faço um movimento e a coisa está funcionando bem. Viva o presente com atenção e aceite a mortalidade. Esses foram os destaques, né? Então aqui, por exemplo, essa coisa de distinguir entre o controlável e o incontrolável, olha só que interessante. Eu posso ficar... Meu irmão esteve aqui, aí ele falou, aquele prédio que estão construindo ali está ocupando a Mata Atlântica. Ele foi no Ministério Público e se mobilizou, etc. Tal. Tudo bem, mas ele nem mora aqui em Teresópolis. Ele às vezes compra brigas e aí acaba assim, o que aconteceu? Comprou a briga, não aconteceu nada e tal. Eu fico procurando, e aí aconteceu já na Lagoa, quando eu morava lá, dois exemplos. Um foi um caiaque que o cara amarrou numa árvore e eu falei, cara, se os caiaques todos forem amarrados em árvores, isso aqui vai virar uma bagunça. Aí denunciei, fiquei em cima e consegui tirar o caiaque de lá. E um outro movimento que eu fiz foi de colocar um acesso, que eu vi uma senhora com uma cadeira de roda e ela está com muita dificuldade de atravessar ali pertinho de casa. Eu falei, cara, vou comprar essa briga. Aí comprei a briga, uma briga próxima de casa, dentro da zona de atuação, e foquei naquela história. Eu não queria, aquilo ali eu vou resolver. E aí fiz abaixo-assinado no prédio, fui na associação de moradores e consegui resolver, botaram, depois ali de uns 40, 60 dias, botaram a rampa, e a rampa está lá até hoje. Né? Eu comprei uma briga aqui, dessas histórias de briga, que eu estou falando aqui de briga, a gente comprar briga, escolher a briga, ficar nela e procurar resolver. E o meu filho veio me visitar, a gente subiu numa rua aqui de Teresópolis, 5 cachorros partiram para cima da gente. Não morderam, mas quase. Né? Fizeram assim um ataque coletivo. E todo mundo que passa ali já sofreu. Ontem eu encontrei um cara que estava meio perdido, me pediu um apoio para encontrar uma rua, eu conectei o celular e ele falou também, cara, foi atacado por aqueles cachorros ali e tal. Aí eu falei, cara, eu vou tomar uma providência. Uma porta aberta, o cara da casa deixa a porta aberta e ferre-se. Então eu comprei essa briga. Então essa discussão que eu acho interessante vai comprar uma briga? Vai comprar uma briga. Então aquela briga é uma briga importante. Né? Então isso tem a ver aqui com o estoicismo. Aí aqui dentro da história que eu coloquei aqui, aí tem uma discussão que eu acho bem interessante, que é aquela discussão, e a gente caminha na sociedade, do misticismo para um pensamento mais científico. Sempre caminha nessa direção. Então, quando a gente começa lá atrás, a psicologia, né, tem aqui a discussão toda que a gente já fez em relação à alma. E aí eu fiz aqui no artigo, coloquei. Quem inventou a psicologia não foi Freud, mas os essenciólogos da felicidade do passado. Né? Pessoas que estavam ali discutindo. Aí vem a frase: o filósofo é um médico e a escola de filósofo é um hospital para almas. Né? E aí diz, alma não devemos pressupor nada material, imortal ou sobrenatural. Nesse contexto devemos compreendê-la apenas como mente, pensamento e crença. Aí eu
trabalho com essa ideia da alma, e a gente vai falar de novo da casa do eu, muito mais bem estruturada, quando a gente fala da alma, eu estou transferindo essa ideia da alma como uma coisa da energia. Alma é energia. Quando a gente diz assim, fulano morreu, o corpo dele está lá. Mas o que desapareceu? Quem foi a um velório sabe disso. O corpo está lá. Mas o que não existe mais? Não existe mais uma energia. Uma energia que circulava dentro de um corpo, mas o que fazia diferença entre aquela pessoa que não estava viva e aquela pessoa que está ali deitada num caixão é a energia. Então, quando a gente fala em alma, na verdade a gente está falando de energia. E o que a gente faz? A gente é o gerenciador, e nesse artigo aqui eu falo, né, eu dou o eu gerenciador, né, que define os rumos da nossa vida a partir de nossas características particulares, pontos fracos e fortes, e o gerenciamento das nossas duas mentes. Na época eu estava chamando de duas mentes. Então ali está lá o início dessa conversa, né? Os primórdios dessa conversa. E quando a gente foi procurar lá os estoques. Então esse é o filé mignon do artigo. Qual é o nome do artigo de hoje? A gente volta aqui depois de passar aí uma semana ou tal, sem falar da casa do eu botei casa do eu, uma nova forma de entender seus pensamentos e escolhas. Aí o que tem aí de novo na história da casa do eu? Está muito mais bem organizado. Qual foi o insight que eu tive hoje? Cara, eu vou começar a casa do eu por uma tabela do Excel, desculpe, uma tabela do Google Docs. Então a primeira coisa que eu fiz foi a tabela, para depois então pedir uma imagem para o GPT, e na tabela eu já fui dando uma aprimorada conforme eu fui desenvolvendo o artigo. Então, a casa do eu, e aí vamos lá, temos uma energia, e o mais interessante temos uma energia, e essa energia não é necessariamente, né? Essa energia, a gente não é a casa. Ah, Nepo, então a gente é a casa do eu? Não, a gente não é a casa do eu. Né? A casa do eu é uma estrutura simbólica, uma metáfora que nos ajuda a entender as diferentes camadas da nossa vida. É uma estrutura que permite a formação forte no aprendizado existencial, cada vez mais urgente para o Sapiens 2.0. É uma forma estrutural de pensar o ser humano, que vale para hoje, para ontem e para o amanhã, independente do tempo. Não é uma discussão que eu estou fazendo, isso aqui tem a ver com digital. Tá, a gente tem uma necessidade de estar muito mais consciente da nossa energia, do gerenciamento dessa energia. Com certeza. Mas se eu pegar isso e colocar no passado, funciona. Se daqui a 100 anos a casa do eu está funcionando. Essa é a aposta. Né? Pode sofrer influência de um uso maior ou menor dos andares, conforme, né, a centralização ou descentralização. Mas ela está lá. Aí você vai dizer, Nepo, quando você fala em mente terciária, existe isso no cérebro, mente terciária? Existe mente secundária no cérebro? Provavelmente não. E eu diria para você, provavelmente não. Com certeza não tem. A gente já viu que o cérebro ele vai se organizando, uma espécie assim de movimento espontâneo, né? E ele vai gerando energia ali conforme coisa. Agora, para que a gente possa ajudar as pessoas a se organizar, para a gente poder fazer um curso de aprendizado existencial, para que a gente possa montar uma terapia cognitiva existencial, a gente precisa organizar essas coisas. Para a gente poder dizer, esse autor aborda determinada questão, aonde que eu vou trazer cada questão, isso tem a ver com essa questão da organização da casa do eu. Aí beleza, como é que ficou bem organizada a história? Aí tem em cima, no terceiro andar, tem um pré-requisitos. Né? No terceiro andar a gente tem pré-requisitos. É ali que está, no terceiro andar, onde a gente toma decisões existenciais de longo prazo.
Não são as escolhas do cotidiano que ficam no segundo. Né? Aí botei sala 1. Quem é o Sapiens? Por exemplo, a gente vai pegar um livro, que é aquele livro que a gente pegou do Dharma, que aí ele vai falar, que a gente fez a análise do Dharma, é que a gente tem o nosso verdadeiro eu, o eu perdido, né? O eu puro. Vamos procurar o nosso eu. A gente já diz assim, cara, logo na sala 1, a gente diz, isso não existe. Somos uma tecnoespécie. Isso é sala 1. As coisas fundamentais para a gente entender o Sapiens, para a gente não entrar nas fantasias em relação ao Sapiens, né? O Sapiens precisa escolher um projeto de felicidade. A coisa não vem. Ele precisa assumir qual é a diferença do Sapiens para as outras espécies. Então é uma conversa fundamental para a gente não cair numa série de esparrelas que tem por aí, que as pessoas acabam caindo, e isso prejudica o processo. É a primeira. Aí depois que ele passa por ali, vamos para a segunda sala. Aí tem um pré-requisito. A gente precisa fazer uma escolha. Então quais são as escolhas disponíveis para o SAP? Aí é a sala 2. A sala da escolha existencial geral. Que não é uma coisa assim, para o Nepo é uma coisa, para fulano é outra. Não, essa do geral é para todo mundo. Você vai ter uma vida sobrevivente, instagrante ou missionária. Você vai escolher. Só tem essas possibilidades. Aí você vai dizer, não, você pega o Napoleão Hill. Ele é um cara que defende a vida instagrante. Coisas, sucesso, fama, etc, etc, etc. A tendência dele é ser muito mais instagrante. Então a gente define, cara, isso aqui é uma proposta instagrante. Quando o cara diz, não, cara, eu quero aqui ficar na minha casinha e tal, e não quero fazer fumaça, etc, etc. Tudo bem, é uma vida sobrevivente. Muita gente, às vezes, não tem nem condição de ter uma vida que não seja sobrevivente. Ok. Mas a gente diz, isso é uma escolha, né? Tanto que tem até movimentos, né? Eu encontrei aqui um jardineiro que ele era um cara que a gente encontrou, eu falei, meu irmão, você é um filósofo. Porque ele tinha uma vida, entre aspas, bem humilde, mas ele fazia do jardim dele uma vocação, uma missão. Ele falava das plantas como uma missão. Então ele escolheu, quer dizer, não tem necessariamente a ver com quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Né? Depois, então, a gente vai para as escolhas particulares. Então você escolheu uma vida missionária, qual é o seu potencial, qual é a sua missão, qual é o seu Ikigai? Aí a gente vai falar, nesse momento, da escolha de cada um, e nessa sala a gente fala dos desafios. Qual é o apetite que você tem para os desafios? Aí a gente vai para a quarta sala, os mandamentos, por exemplo, dos estoicos. Se afaste, né? E aí vai também do Steve Covey, naquele livro 7 Hábitos de uma Pessoa Eficaz, ele fala zona de preocupação, zona de atuação. Tente trabalhar na zona de atuação. Né? Não coloque a sua energia na zona de preocupação. Essa é uma visão que é legal porque ela é um mandamento existencial geral. Quando eu digo se afaste de pessoas tóxicas, se aproxime de pessoas saudáveis, isso já é segundo andar, já é a sala dos relacionamentos, em que você vai ter na sala dos relacionamentos, vai ter os mandamentos dos relacionamentos. Vai ter a bancada dos relacionamentos afetivos sexuais, em que vai ter os mandamentos das relações afetivas sexuais. Quando o cara vai lá, o McGraw fala de linguagens do amor, mulheres são de Vênus e homens são de Marte, tudo vai para aquela sala dos relacionamentos, na bancada. Então, ele é um cara da bancada dos relacionamentos afetivos sexuais. Aí a gente está discutindo ali. Olha como é importante, como a gente vai organizando as coisas. Né? Beleza, desceu para o segundo andar, nós temos saúde, sobrevivência, sustentação, trabalho, grana, essas coisas, etc, etc. Relacionamentos e ambientes. Como é que você organiza o seu ambiente, como é que você joga a coisa fora. O minimalismo está aqui na sala 4, e aí não tem pré-requisito, né? Claro que você tem, talvez no início ali, saúde, porque sem saúde você não tem nada, a energia vai embora, né? Então você poderia dizer que a saúde, depois talvez a sobrevivência, porque você precisa gerar recursos, né? E aí eu acho que o relacionamento
e o ambiente compõem tudo isso. Então, a gente tem no segundo andar isso. No primeiro andar, a gente já tem situações, sensações que a gente tem um pouco mais controle sobre elas. Por isso que está no primeiro andar, são os automatismos que nós temos mais controle. Aí eu disse logo, a sala 1 é a métrica, que é o bom TRC. Ali é a referência que a gente usa para saber, a gente junta uma série de sensações para saber como é que estão as nossas decisões. É o bom TRC. A segunda sala são os traumas herdados. Vamos falar de traumas? É a segunda sala. Né? Depois, a gente tem as crenças herdadas. E, por fim, as características que a gente tem. Aí a gente vai um pouco naquela do Big Five, por exemplo. Você é mais tímido ou você é mais extrovertido? Isso são características específicas de cada um. Ali, de repente, das características que a gente pode falar também de inteligência, de coisas que a gente vai caracterizar a pessoa, né? Então aquilo ali está lá embaixo, a gente precisa trabalhar com aquilo, mexer com aquilo. Bom, e aí depois eu não tinha falado disso, tem um porão. O porão é o andar mais profundo e automático da casa. O que tem no porão, Nepô? Os automatismos, batimento do coração, respiração, circulação, e aí a gente não tem controle, vou parar meu coração hoje por um tempo. Diz que tem determinados indústrias que conseguem fazer isso, mas né, a respiração até você tem um pouco a possibilidade, mas na maior parte do tempo você respira sem sentir, sem perceber. A segunda sala é dos sonhos. Você não pode dizer, cara, hoje eu vou sonhar com aquela loura, porque sinceramente, cara, estou precisando de um sonho com a loura. Cara, não vai rolar. Você não tem controle. Né? A terceira sala são das dores. Você começa a sentir dor, estou sentindo uma dor aqui no braço, cara, agora eu vou ter que ver como é que eu gerencio isso, mas está aparecendo essa dor. Né? Então não é uma coisa que eu vou trabalhar em cima disso. E por fim, as demandas corporais também, fome, sede, sono, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô. Cara, né? Sei lá, vômito, de repente você come uma coisa estragada, vômito, vai para a diarreia, essas coisas todas acontecem. E o mais importante, nós somos a consciência de tudo isso e transitamos sobre tudo isso. Essa é a característica mais interessante de tudo isso. Vamos lá, frases. A Casa do Eu é uma ferramenta de autogestão pessoal. Serve para diagnosticar, repensar e aprimorar nossa forma de existir. É no terceiro andar que temos condições de responder. Afinal de contas, que direção eu posso dar para a minha vida a partir dos meus potenciais? Na civilização 2.0, precisamos ter um equilíbrio emocional maior e a Casa do Eu é um ferramental importante para que isso se viabilize. Vamos de Aristóteles para fechar. O autoconhecimento é o princípio de toda sabedoria. Repito, o autoconhecimento é o princípio de toda sabedoria. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos aqui mudando o foco da Bimodais, né? Concluindo um longo e proveitoso debate sobre o digital. Falamos sobre administração, sobre civilização, falamos sobre inovação pessoal. E aí, da inovação pessoal, surgiu a ideia agora da gente trabalhar e organizar essa bagunça, porque esse é o meu forte, né? Eu sou um organizador de ambientes de diálogos bagunçados. E eu percebi, depois de várias tentativas, que isso não estava legal, e aí eu organizei agora essa Casa do Eu. Qual é o desdobramento da Casa do Eu? A Casa do Eu se desdobra em mentorias, em cursos de aprendizado existencial e aí as mentorias, né, são mentorias para ajudar as pessoas nessa discussão existencial. Então é isso que a gente está trabalhando. Essa é a perspectiva desse ano. Melhorar, e eu vou desenvolver esse livro, né, em que a Casa do Eu é a estrutura em que a gente vai discutir e detalhar cada um dos cômodos. Aí vai pegar lá um livro. Eu estava lendo um livro sobre mulheres são de Vênus, homens são de Marte. Aí eu digo, sala tal, né, segundo andar, sala dos relacionamentos, bancada dos relacionamentos sexuais afetivos. E aí ali então a gente vai discutir isso. Então o cara está com aquela questão, ele vai ali, quais são os livros, esses aqui, etc. Tal. A gente organiza tudo. É como se
É como se eu fizesse uma exposição, estou vendo uma exposição. E eu convido você para participar, vir fazer mentoria, convidar a gente para fazer curso, palestra, etc, etc. O que você me diz? Bora?